Nimrod é uma figura lendária da Bíblia nos livros de Gênesis e Crônicas. Imran nasceu em um mundo recém-recriado por Deus após seu julgamento ter deixado o antigo mundo praticamente sem vida humana e animal. Nimrod é um personagem importante no Gênesis, de acordo com a Bíblia. Ele fundou dois dos impérios mais poderosos da história, a Síria e a Babilônia. Apesar de suas habilidades de liderança, as ações de Nimrod afastaram muitas pessoas de Deus. No início, o novo mundo estava livre do mal que existia no mundo pré-diluviano. Infelizmente, essa inocência não durou muito. O príncipe das trevas rapidamente começou a plantar sementes de rebelião nos corações férteis dos sobreviventes humanos. Satanás escolheu Nimrod para transformar o novo mundo em um caldeirão de rebelião. Nimrod, na Bíblia, foi o bisneto de Noé pela linhagem de Cuxi. Gênesis capítulo 10, versículos 7 a 12. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Reina e Sabteca. E os filhos de Reina foram Sebá e Éden. Cuxi gerou Nimrod. Ele se tornou um poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Portanto é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. No início de seu reinado, estavam Babel, Iraque, Acádia e Calné, na terra da China. Dessa terra, ele foi para a Assíria e construiu Nínive, Reobote-ir e Calá, no grande país. A Bíblia chama Nimrod de um poderoso caçador diante do Senhor. Especula-se que ele poderia ter sido de estatura gigante, o que explicaria por que tantas lendas foram atribuídas a ele e por que as pessoas de sua época o seguiram. Nimrod foi um poderoso na terra, mas não de uma maneira boa. Ele governou Babel, a primeira rebelião humana organizada contra Deus. O próprio nome Nimrod significa "vamos nos rebelar". Lemos, como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod não está sendo elogiado neste contexto. Como resultado de Nimrod, Deus ficou ofendido. Ele não era um caçador de animais, mas sim de homens, um guerreiro. Foi por meio de sua capacidade de lutar, matar e governar implacavelmente que seu reino dos estados da cidade do Vale Eufrates foi consolidado. Os homens não confiavam mais em Deus, mas sim em sua destreza e habilidade, uma atitude que Nimrod tentou converter em todo o mundo. Gênesis 10 fornece uma árvore genealógica que rastreia uma linhagem de 70 descendentes masculinos dos 3 filhos de Noé: Jafé, Cã e Sem. Jafé, Cã e Jafé se tornaram os pais das nações. Em termos gerais, os descendentes de Jafé representam principalmente nações e terras localizadas a nordeste, norte e noroeste da terra de Israel. Os descendentes de Cã representam nações que estão situadas ao sul, enquanto os descendentes de Sem estão principalmente situados a leste da terra de Israel, tornando a terra de Israel o centro do mundo. Nimrod é mencionado 3 vezes. Gênesis 10 da Bíblia é o primeiro e mais detalhado trecho. A próxima vez que Nimrod aparece é em uma genealogia, no início de Primeiras Crônicas. Sua breve menção em Primeiras Crônicas, capítulo 1, versículo 10, diz: Cuxi foi pai de Nimrod, que se tornou um poderoso guerreiro na terra. O último trecho também menciona Nimrod de passagem. Miqueias, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: Este será a nossa paz, quando o assírio invadir a nossa terra e marchar sobre as nossas fortalezas. Levantaremos contra ele 7 pastores e 8 líderes do povo. Eles governarão a Assíria com a espada, a terra de Nimrod com espadas desembainhadas. De acordo com esse trecho em Miqueias, a Assíria ainda era considerada como a terra de Nimrod centenas de anos depois, pelo menos pelo povo de Deus. No entanto, aprendemos muito pouco sobre Nimrod e a Torre de Babel após a destruição do mundo pelo dilúvio. O próximo incidente que afetou profundamente Deus foi a construção da Torre de Babel. As pessoas queriam construir uma torre que chegasse aos céus, desafiando efetivamente o céu. O texto diz que eles queriam construir um nome para si mesmos. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9 descreve: Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras.
Quando os homens saíram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim faremos um nome para nós mesmos e não seremos espalhados pela face de toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo do que farão. Nada que planejem fazer lhes será impossível. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais a língua uns dos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso ela foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E a partir desse lugar, o Senhor os dispersou e espalhou sobre a superfície de toda a terra. Sabemos aproximadamente como a torre teria aparecido. Tal torre era chamada de zigurate, uma grande estrutura de tijolos com escadarias se estendendo em direção aos céus. No topo dessas torres, geralmente havia elementos astrológicos, mas não era tanto para adorar as estrelas que Nimrod, rei da Babilônia ou Babel, construiu aquela torre. Era mais para expressar seu próprio poder e grandeza. A torre de Babel ofendeu profundamente a Deus. Ele disse que, se permitisse que continuassem, não haveria como prever onde isso terminaria. Então, Deus deu o dom das línguas pela primeira vez para confundir as pessoas. Elas não conseguiam mais se entender. A partir desse momento, a humanidade se dividiu, espalhando-se e falando diferentes línguas. Há uma observação interessante na história de Abel. Entre as pessoas dispersas em Babel, havia um grupo que escalou as montanhas para o leste e eventualmente se estabeleceu quando chegaram ao mar. Eles se tornaram a grande nação da China. A cultura chinesa remonta àquele dia em que deixaram a área de Babel. Antes que o alfabeto cuneiforme substituísse a linguagem pictórica do Antigo Egito, todas as línguas eram pictóricas, até o tempo de Babel. A língua que levaram para a China foi expressa em forma de imagens. É uma coisa incrível poder reconstruir a história de Gênesis 1 a 11, olhando para os símbolos que os chineses usavam para descrever diferentes palavras. Indubitavelmente, houve uma figura heróica e carismática do mundo antigo que tentou construir uma torre até o céu, desafiando os planos de Deus. É fácil entender por que numerosos mitos e lendas foram criados sobre Nimrod, dada sua reputação. No entanto, apesar de sua força e grandeza, o poder de Nimrod acabou sendo insignificante, porque o poder de Deus é maior do que o de qualquer ser humano e não pode ser impedido. Embora Nimrod tenha sido um caçador impressionante aos olhos do Senhor, a sabedoria dita que a humildade diante de Deus é essencial, Tiago 4:6. Mas ele nos dá graça ainda maior por meio do poder do Espírito Santo para vencer o pecado e viver uma vida obediente que reflete nossa fé e nossa gratidão por nossa salvação. Portanto, diz, Deus se opõe aos orgulhosos e altivos, mas continua a dar o dom da graça aos humildes que se afastam da autojustiça. Babel é frequentemente confundida com Babilônia. De fato, algumas traduções bíblicas realmente listam a cidade como Babel em vez de Babilônia. Gênesis 10:10. E o início do seu reino foi Babel e Iraque e Acádia e Cauniem, e a terra de Sinar. O início de seu reino foi Babilônia, Iraque, Acádia e Caune, na terra de Sinar. Babilônia é a capital do império que eventualmente destruiria Judá. Ela está no sul da Mesopotâmia. A Torre de Babel e o Templo de Salomão são possivelmente as estruturas bíblicas mais conhecidas. O Antigo Testamento abrange quase 2000 anos de história antes de Cristo. Essas estruturas bíblicas cativaram gerações subsequentes, apesar de todos terem ideias diferentes sobre como costumavam ser. A Torre de Babel foi construída no coração da próspera metrópole da Babilônia. No entanto, Babilônia, conhecida como a cidade das cidades para os antigos, gradualmente caiu em ruína. Há outra observação interessante na história de Babel.
O efeito das línguas também ocorre no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre 120 discípulos no templo, enquanto eles se reuniam no pórtico de Salomão para as orações matinais às 9h. O dom das línguas que acompanhou o derramamento do Espírito Santo foi uma reversão do julgamento de Deus na Torre de Babel, Gênesis 11, permitindo que pessoas de muitas etnias ouvissem o discurso de Pedro. Aproximadamente 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja devido ao arrependimento e batismo delas. Muitas delas, depois, retornariam aos seus países de origem, incluindo Roma, para propagar a palavra. Cidades são geralmente consideradas lugares ruins na Bíblia. A primeira menção, que geralmente é significativa, as associa a uma linhagem de Lameque e à fabricação de armas para destruição em massa. Elas concentram as pessoas e, portanto, os pecadores, com menos comunidade e mais anonimato. Vícios e crimes florescem. Há mais luxúria, prostituição, raiva e violência em comunidades urbanas do que em rurais. Os dois pecados destacados aqui são ganância e orgulho, ambos relacionados à idolatria do dinheiro. É impossível adorar a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. É mais fácil esquecer o Criador dos céus e da terra em uma cidade próspera. Homens que se autossustentam adoram seu próprio Criador. A arquitetura presunçosa é frequentemente um monumento à ambição e conquistas humanas, como foi a Torre de Babel, às margens do rio Eufrates, situada na rota entre Ásia, África e Europa. Esta cidade, mais tarde, se tornou a capital de um império grande e poderoso, especialmente sob Nabucodonosor, um tirano implacável que destruía bebês, animais e até árvores ao conquistar novos territórios. Abacuque 2, 17. A violência feita à terra, à cidade e a todos os seus habitantes. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Abacuque 3, 17. Uma chave, mas tema sutil, gira em torno desta palavra, leste. Deus enviou Adão e Eva para o leste quando os expulsou do jardim. Quando Caim foi expulso da presença de Deus após matar seu irmão, o texto diz que ele também foi para o leste. A palavra leste representa uma jornada afastada de Deus. Portanto, quando vemos as pessoas se reunindo em um vale na terra de Sinar, a leste, o autor está implicando que a próxima cena levará a humanidade ainda mais longe de Deus. Construir uma cidade era construir uma civilização. Construir uma torre era construir uma ordem religiosa. Ambos seriam esforços centrados no homem, em vez de centrados em Deus. Estavam abraçando um tipo de humanismo, em vez de seguir a agenda de Deus, que era multiplicar e encher a terra. Eles queriam fazer de tudo para evitar serem dispersos pelo globo. De certa forma, desejavam o que a maioria dos adolescentes deseja hoje: independência com todos os seus benefícios, mas ainda desfrutando dos benefícios de viver em casa sob a supervisão dos pais. Nesta cena, a humanidade diz a Deus: coloque comida na minha mesa e roupas nas minhas costas, mas não me diga o que fazer. Continue a me abençoar, mas não me instrua.